Oi monstrinhas, eu sou a Maju e hoje eu vim contar pra vocês como que eu contei pros meus pais que eu tinha perdido a minha virgindade. Antes de eu te contar esse babado, não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma novidade aqui, curtir esse vídeo e comentar qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem aqui embaixo. Bom, vamos começar. Como que começou essa história da minha virgindade? Primeiro de tudo, eu e os meus pais, a gente sempre teve uma comunicação muito boa sobre esses assuntos, então nunca foi um problema falar sobre qualquer coisa do tipo. Porém, eu tinha aquele medinho que todo mundo tem, como é que vai ser quando eu perder minha virgindade, como é que eu vou contar. Pra quem não sabe, eu fui perder minha virgindade com 19 anos, quase 20 anos, ali na beiradinha dos 20 anos. Foi com meu primeiro namorado e atual namorado. E eu tinha ainda muito medo de contar pra eles e como é que ia ser a reação, enfim. Algumas semanas antes, minha mãe já estava sabendo, por exemplo, do meu relacionamento, que eu tava, de rolo com um menino e tal. E aí eu lembro que na semana que isso aconteceu, eu fiquei muito animada, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito realizada, tava naquela euforia, começo de namoro e tal. E de acordo com a minha mãe, ela começou a perceber que tinha alguma coisa ali, porque eu tava muito animada, tava muito feliz, tava muito estranha. E aí ela começou já a suspeitar sobre isso. E aí, como que na verdade eu fiz pra contar pra ela? Eu lembro que eu tava no fim de semana, eu cheguei em casa, tava no meu quarto deitada, e aí eu chamei ela pra vir no meu quarto, e na hora que eu chamei ela pra ir no meu quarto, eu lembro que ela fez uma cara pra mim, tipo, acho que eu sei o que tá acontecendo. Eu só contei pra ela, tipo, mãe, então, queria te contar que aconteceu e tal, e eu sempre gosto de frisar que eu sempre gosto de ter uma boa comunicação com os pais, mas não só sobre esse assunto, sobre sexo, sobre relacionamento, mas também sobre outras coisas. Então é muito legal a gente tentar realmente ter uma boa comunicação com os nossos pais sobre os problemas da nossa vida, por exemplo, até onde eles darem abertura, até onde eles conseguirem ouvir e escutar. Mas a gente contar da nossa vida pra eles, porque querendo ou não, eles querem saber. Então pra mim foi muito natural e de acordo com a minha mãe, ela teve um pouco de dificuldade no começo de não tornar aquele momento um momento dela. Então o que ela pensava? Meu bebê não é mais o meu bebê, a minha filhinha tá crescendo. Isso a gente tem que entender que é algo natural dos pais. Se você vir a ser mãe ou pai, por exemplo, muito provavelmente você vai sentir isso. Como assim o meu bebê cresceu? Como assim ela não é mais uma criança? Então a gente também tem que entender que os pais, eles também têm o tempo deles para assimilar em cada fase da nossa vida. Então, da adolescência para a fase adulta, por exemplo, ou então quando você tem o seu primeiro namorado, quando você tem a sua primeira vez, muitas vezes eles demoram para assimilar isso, e isso é natural, não precisa se desesperar. Quando eu contei pra minha mãe, eu lembro que ela ficou meio em choque, assim, sabe? Tipo, o que eu falo? Eu não sei se eu pergunto, se eu quero saber. Mas graças a Deus foi muito tranquilo. A minha mãe reagiu super bem. Só que eu fiquei um tempo meio constrangida, claro, né? Porque eu tinha acabado de contar pra minha mãe sobre a minha primeira vez e tal. E depois, quando eu fui começando a produzir conteúdo sobre isso, claro que ficou inevitável de falar sobre o assunto. Com o meu padrasto foi um pouquinho diferente, porque ele sempre foi, assim, muito aberto à conversa, mas ele também tinha bastante ciúme de mim, era bastante super protetor, ainda até hoje. Então foi um processo um pouco diferente com ele. Então quem contou pra ele foi a minha mãe, eu nunca contei diretamente pra ele, por exemplo, mas ficou meio que subentendido, sabe quando fica aquela informação no ar que você sabe que ele sabe que você sabe que ele sabe? Então, foi mais ou menos isso. Mas também foi muito tranquilo, nenhum deles brigou comigo nem nada do tipo. A preocupação da minha mãe era só se eu estava protegida, se tinha sido bom, se tinha sido seguro e se eu estava feliz. E isso é algo muito positivo. Eu sei que muitas pessoas, muitas famílias não têm muita abertura para falar sobre isso. Então eu sempre falo para vocês assim, vá até onde você sente abertura para ir. Não adianta querer forçar um assunto que você sabe que não vai ter abertura para falar, mas até onde você pode falar, fale. Porque muitas vezes eles querem saber sobre você, sobre a sua vida, mas não tem coragem até de perguntar.
Então a minha experiência foi mais ou menos assim. Foi um processo ok, foi um processo tranquilo na medida do possível, mas isso porque realmente a minha família me deu um pouquinho mais de liberdade. Então foi mais ou menos esse o processo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perderem as novidades daqui, curtir esse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse processo de conversar com familiares, falar sobre a virgindade, deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Até o próximo vídeo, um beijo!